O João Vitor, de Aparecida de Goiânia, ele está internado, um menino muito bom. Se pudermos colocar Claro, ele na prece final, eu agradeço. Claro, com certeza. Obrigado. vamos colocar Pronto, assim. fica à vontade, Bom, Rose. então deixa eu dar o início aqui então, formal, né? Vamos tentar seguir um procedimento padrão aqui. Bom, muito bem então, gente. Vamos lá, né? Bom dia a todos. Estamos aqui juntos Bom para abrir dia. mais um encontro do conhecimento do alto. E esse é um espaço de quietude, de sabedoria e direção, né? Então, que cada um aqui receba exatamente aquilo que precisa para começar a semana com clareza e com felicidade, né? Com prosperidade. Eu queria fazer um convite para agora, antes da Rose começar e trazer a palavra do dia, né? Que a gente respire fundo, trazer esse momento de presença, né? Para que a gente tenha essa consciência de que a gente está aqui, vivendo agora esse momento legal, esse momento bacana. Então eu queria fazer um convite para que a gente tivesse presença no nosso corpo, porque chegou a segunda-feira, né? Esse momento tão legal aí que a gente vem fazendo já há tanto tempo. Então vamos lá. Respirar 3 vezes profundamente. Lembrando que quando a gente inspira, né? A gente recebe, então que a gente coloque para dentro do nosso corpo agora, em forma de ar, né? Em forma de respiração, só coisas boas. Felicidade, amor, garra, perdão, gratidão, e que quando a gente soltar o ar, a gente coloque para fora tudo aquilo que já não pertence mais a gente, né? Tudo aquilo que a gente precisa liberar, tudo aquilo que a gente precisa soltar. E nessa simples prática, né, de inspirar e expirar, a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma consciente. E que essa sensação boa, essa presença divina nos acompanhe durante todo esse nosso encontro de hoje. Rose, agora sim, deixo contigo a palavra de hoje então. Amém. Que momento maravilhoso, né? Estamos aqui para mais um encontro abençoado, né? E o Senhor, ele que prepara tudo, né? A gente é só o canal. A gente às vezes pensa em muita coisa e às vezes a gente abre um versículo da Bíblia, começa a ler, mas quem direciona é Ele. Hoje eu vou trazer uma reflexão, falar um pouco sobre fé e sobre o que a gente pensa da gente. Eu acho que é muito importante, antes de qualquer coisa, a gente olhar para dentro de nós, analisarmos, refletir um pouco, porque isso é muito importante. Então, o versículo que eu vou ler é Provérbios 23, o 7, que diz assim: Porque como se imagina no seu coração, assim você é. Provérbio, ele é um livro muito de sabedoria e de ensinamento.
E isso me chamou muita atenção. Cada vez que eu leio essa passagem, ela chama muita atenção por vários ensinamentos que tem lá. Mas uma coisa que é bem interessante é porque como se imagina no seu coração, assim você é. E para falar um pouquinho e trazendo um pouco sobre fé, a gente vai lá em Hebreus 11:3, que diz assim: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, não existia, né? Então, assim, eu sempre costumo falar muito sobre fé porque é uma palavra que foi uma palavra rema, uma palavra revelada no meu coração, quando eu entendi que com o poder da palavra e o poder que a palavra tem, a gente chama a existência quando a gente declara. A palavra ela tem um poder incrível, assim, se a gente fosse descrever. A palavra, tem um versículo que fala: morte e vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza come dos seus frutos. Isso quer dizer que a gente vai comer dos frutos de tudo aquilo que a gente fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que fala. Mas, trazendo lá para o versículo de Provérbios, que a gente estava falando, eu pensei em algumas coisas e o Senhor me trouxe algumas palavras. E uma das mensagens eu escrevi e diz assim: o pensamento no qual você medita vai levar você a crer que aquilo é real. Então, então depois que você crê, você passa a falar. E depois da fala, o comportamento começa a brotar, porque com a sua boca você traz a existência. E aí, para isso tudo acontecer na nossa vida, a gente trazer a existência com a boca, a gente pode trazer vários tipos de coisa. Mas se dentro de nós a gente não estiver em paz, porque como se imagina o homem, como se imagina a gente é. Como será que a gente está se vendo a gente mesmo? A gente está se imaginando a gente mesmo? Como a gente está parando para entender, primeiro nós mesmos, o nosso interior, antes de qualquer coisa, o acreditar, ele vem. E como é que você acredita se dentro de você, não está aquela paz, está aquela agonia, E às vezes você quer acreditar em várias coisas, quer que a fé funcione, mas você não acredita em você primeiro. A gente a gente tem vários sonhos. Para eles acontecerem, a gente tem que acreditar. E para a gente acreditar nele, a gente tem que entender quem a gente é. E isso é muito importante. Porque eu escutei do homem de Deus uma palavra e depois eu vou pedir até para a gente repetir isso. Começa primeiro aqui, ó. Eu creio, eu falo e assim será. Eu creio, eu falo e assim será. Eu creio dentro, no coração. Eu creio no Deus que está dentro de nós. Mas como é que você está para crer? Porque aquilo é uma coisa constante, é diário. Começa primeiro por você. O seu espírito tem que estar em paz. Você tem que estar em paz. Independente do barulho lá fora, independente do cenário lá fora, começa primeiro dentro de você. Você tem que se encontrar dentro de você. Assim como se imagina o homem, assim como se imagina, ele é. E aí eu trago para a fé.
E lá em Marcos 11, 23 e 24, eu já falei um pouco sobre isso. Diz que, se você tiver fé, e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que diz. Tudo o que lhe disser lhe será feito, porque o que pedires em oração, crendo que já recebeste. Tudo o que lhe disser lhe será feito, se você crer e não duvidar. Mas tudo isso, para acontecer materialmente, você tem que crer e não duvidar, mas tem que começar primeiro em você, dentro de você. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, que não se vê, mas crê. Então, a mensagem que eu quero deixar nessa manhã é que, independente de qualquer coisa, continue crendo, continue tendo fé, mas primeiro, olhe para você. E se encontre com você. Você pode, você consegue, você é guerreiro, você é mais gigante do que você imagina. Mas para isso é importante você saber quem você é em Deus. Deus nos fez filho. E a gente crê, a gente sabe que Deus ele pode todas as coisas na nossa vida, que a mão dele está sobre nós, que sobre a nossa vida não há encantamento, como ele garantiu lá na palavra, e o maligno não os toca. Você crê. E você? Então, eu quero trazer essa reflexão. Porque ela primeiro, porque quando a gente vai ler uma palavra, ela mexe primeiro com a gente. E você? Então, é muito importante a gente saber que os nossos pensamentos, que aquilo que você medita, leva você a crer que aquilo é real. Então, depois que você crê, você passa a falar. E depois da fala, os comportamentos começam a brotar. Porque com a sua boca você traz a existência. Isso seja coisas boas, isso seja até coisas ruins. Às vezes a gente bota alguns pensamentos, às vezes as pessoas até querem descrever alguns pensamentos difíceis e descrever algumas coisas sobre nós, ou até dar uma palavra que venha a mexer com a gente, com a nossa estrutura. Mas antes de você deixar que ela mexa tanto com você, olhe para você, veja quem você é. Se você não é aquela palavra que a pessoa disse, fique em paz. Veja como você se imagina. E a fé é algo tremendo. Então, independente do cenário, independente do que acontecer, creia, tenha fé, vai acontecer. Quando você crê, você já tem. Quando você crê, você já tem. E para chegar, você só precisa declarar a fé. Obrigada, porque eu já tenho. Não é, meu Deus, será? Não. Quando a dúvida vem, aí realmente nada vai acontecer. Mas quando você crê, você já trouxe a existência. Ninguém te segura, meu amigo. Ninguém te segura. Porque você sabe que vai acontecer, porque você já creu com o coração. Então, antes de eu abrir aqui para, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria que a gente repetisse isso de uma forma bem ousada, porque Deus nos deu autoridade e Ele nos fez filhos. Se a gente soubesse a autoridade que a gente tem, se a gente imaginasse, muita coisa a gente não guardava, não engolia, não pensava, e se viesse ao pensamento, a gente já jogava fora. Então, vamos repetir assim: eu creio, eu falo, e assim será. Porque a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Vamos repetir? Vamos. Bora lá. Eu creio.
Eu creio, Eu creio. Eu falo, eu Eu falo, falo. e assim será. e E assim assim será. será. Em Amém. nome de Jesus. Em Assim nome de Jesus. será. Então, vou deixar aqui vocês bem à vontade para falar um pouco, né? A gente sempre tem esse momento. E é essa palavra que eu quero trazer nessa manhã, essa reflexão. Legal. Vou falar então, Rose. Primeiro, obrigado pela palavra, né? Que essa palavra nos ajude a enxergar aquilo que a gente precisa enxergar essa semana. Acho que cada um aqui precisa enxergar algo sempre. Então, que essa palavra seja essa luz para a semana, né? Para mim, especificamente, assim, Rose, o que eu posso te dizer é que faz total sentido, tá? Total sentido, total. É exatamente isso e eu aplico isso na minha vida de forma consciente, tá? E é lógico que muitas vezes a gente duvida ou às vezes a gente também tem que levar em conta que existe uma diferença grande entre acreditar, e aí eu acho que tá a grande sacada, tá? Acreditar ou ser teimoso. Porque muitas vezes o caminho ele pode ser um pouco diferente, mas o objetivo é que tem que estar claro, o que a gente quer, né? O que a gente deseja lá na frente. E acima de tudo, se esse desejo ele ainda tiver ao agrado do Pai. Não Isso. tem erro, sabe? Não tem erro. Porque o caminho ele pode ser um pouco torto, às vezes a gente precisa acertar aqui, daí acredita, não, mas como que isso aqui agora? Não, pode ter certeza que é um atalho, alguma estratégia maior para fazer com que a gente chegue lá. Só que aí o que acontece geralmente, né? Quando esses caminhos começam a aparecer na nossa vida, é natural que a gente acredite que o resultado ele não é possível. Porque aconteceu, né, surgiu um obstáculo, surgiu, né, algo que não estava previsto, seja financeiro, seja, né, na saúde, não importa. Então, essa palavra ela é extremamente poderosa, tá? É uma palavra do alto realmente, a gente sabe disso. É uma palavra que já foi estudada e é estudada cientificamente, né? A neurociência fala muito sobre isso. Existe uma técnica que é de visualização, então é isso mesmo, tá? Por exemplo, esse nosso evento que vai acontecer agora, dia 26, é uma visualização minha. É algo prático que eu estou colocando para vocês. Quem diria que lá no início, né, do Gigante do PDV, a gente ia conseguir reunir, a gente já está com 170 convidados, inscritos, sabe? E eu nem divulguei isso em feed, vocês não viram isso, eu divulgar em LinkedIn, ninguém recebeu e-mail marketing, ninguém, nada. O que eu fiz aqui foi um convite pessoal no WhatsApp, né, de quem realmente já estava conectado aqui com o projeto. E lógico, né, outras pessoas ajudaram, o Inovabra ajudou, mas é algo que vai se concretizar, se Deus quiser, né? A gente tem ainda 2 dias aí pela frente, mas eu acredito que a gente está num caminho bem bom. E é fruto disso mesmo, Rose, de visualização, tá? Então, obrigado aí pela colaboração. Show de bola. Amém. Passo a palavra aqui para quem mais queira comentar. Bom dia! Oi, Paula, bom Oi, dia. Glória! Segundou, aleluia! Aleluia. Hoje eu só vou falar uma coisinha só. Só uma coisinha. Ai, que orgulho do Rodrigo! Né? Tô aqui conversando com a minha filha, arrumando o cabelo dela para levar para a escola. Bom dia! Bom dia. E eu falei, gente, Deus abençoe a vida da Rose, lógico, palavra tremenda, mas assim, escutar o rema, como diz a Rose, que Deus deu pro Rodrigo nessa palavra, assim, é um orgulho tão grande. Ai, o coração da gente fica tão feliz, né? Porque é muito fácil a gente falar
eu vou declarar, porque eu vou falar, porque o meu coração quer, mas você está trabalhando em prol disso? Você Isso, está se inclinando para isso? Porque a fé isso, você declara com a sua boca aquilo que ainda não aconteceu. Porém, a cargo de Deus só fica o que é impossível. O que é isso. possível, queridão? Você vai trabalhar bastante, diga-se de passagem, né? Esse final de semana eu fui visitar a mamãe, né? Para quem não sabe, meu relacionamento com mamãe é um pouco conturbado. Mamãe é uma pessoa difícil. Se eu sou difícil, vocês imaginam o que era a minha geração anterior, né? Já dá para ter uma noção do que era. Mamãe é raiz, sabe? De dar olhadinha, de dar tapa, botar de castigo, essa é a mamãe, né? Mas eu tenho orado a Deus nos últimos anos para que Ele reestruture a minha família, né? Restabeleça as nossas relações familiares. Porque é muito fácil a gente pregar, mas se a gente não vive, a gente não é exemplo para nada e nem para ninguém. Então, né, a Bíblia fala que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não adianta você ganhar os de fora e perder a sua casa. Então, eu preciso ser exemplo em todas as áreas da minha vida. Então, na criação, no meu relacionamento com a minha filha e, obviamente, no relacionamento com a minha mãe. O que Deus sempre me fala? Como é que você vai melhorar o relacionamento com a sua mãe se você não for na casa dela visitar? Se você não passar um tempo de qualidade? Se você não bater um papo? Eu chego lá é gritaria? Eu chego lá é confusão? Só Jesus na causa. Mas eu como muito bem, que ela cozinha, que é uma maravilha. Eu escuto as reclamações dela, as fofocas que ela tem para contar da vizinhança inteira, né? As coisas que acontecem na igreja, eu paro para interagir, para conversar. Essa é a forma de eu declarar a palavra, externar o desejo do meu coração, agir com fé, porque eu sei que Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando, já está colocando tudo no lugar, porém, a minha parte precisa ser feita. Então, assim, quando eu escutei Rodrigo falando que você precisa estar direcionado por Deus, você precisa estar trabalhando em prol daquilo que você quer, eu achei uma benção. Falei, olha que gracinha, gente, aleluia, Deus é bom demais, né? É só isso mesmo, o meu testemunho de hoje, Deus me deu vitória, eu sobrevivi um final de semana na casa da minha mãe, aleluia, voltamos bem, com as bolsas cheias de coisa para comer, porque a gente vai para casa de mãe para comer, você sabe, né? É uma bênção, né? Voltei feliz, ela também super feliz, e eu creio no meu coração, eu declaro com a minha boca, eu tenho fé de que Deus Isso. já fez. Amém? Deus abençoe Amém. vocês. Amém. Paula, deixa eu só te falar uma coisa. É o poder das palavras. Você era difícil. Era. Passou. Agora você é outra pessoa. O poder das palavras. Amém? Eu recebo. Deixa eu me permita fazer só um comentário aqui rápido, que daí eu já passo a palavra aqui novamente. Mas eu não poderia deixar de comentar isso, Paula. Eu acho que primeiro obrigado por compartilhar com a gente, tá? Algo que é tão pessoal teu, né? Algo que é tão profundo, né? Então esse espaço aqui ele é para isso mesmo, né? Eu acho que um dos objetivos desse encontro e de também terem as pessoas certas aqui é justamente por isso, né? Para que a gente possa compartilhar os nossos desafios, as nossas questões, e eu acho que esse é um exemplo prático. E aí eu preciso fazer o seguinte, rapidinho aqui, compartilhar na tela aqui uma imagem. Vê se vocês estão olhando aí, estão visualizando, tá? Sim. Então tá, essa imagem, peraí, deixa eu só acertar aqui a tela. Peraí. Acho que agora tá certinho. Essa imagem aqui eu já passei em alguns encontros, né? Mas é interessante quando a gente tem a oportunidade de colocar isso aqui na prática. Tá? Isso serve para a vida inteira e para qualquer área da vida. Tá? Aqui, lógico, eu estou trazendo num contexto mais de liderança, mas afinal de contas, o que é liderança se não se relacionar com as pessoas, né? Então, olha só, quando tu fala, acho que para trazer consciência para cá, e acho que conectando até com a palavra da Rose, tem algo na nossa vida que é a coisa mais importante que existe na face da Terra, tá?
que é honrar pai e mãe, sabe? É Honrar o primeiro da onde a mandamento. gente veio. Então, quando tu traz isso para a realidade, né, independente de ser um desafio ou não, eu acho que é uma forma prática de tu colocar uma evolução tua mesmo, sabe? Porque a gente passa aí para um lado aqui, ó, pensando nesses 7 níveis, a gente está, né, no nível lá de baixo, que é o desperto, até o gigante. Esse nível mais evolutivo, ele exige consciência de certas coisas que às vezes a gente não tem. Como, por exemplo, a raiva, a impulsividade, diversas características que geralmente né, a gente tem ou a gente desperta durante o dia. E esse teu testemunho, ele foi algo que é algo prático para a gente colocar aqui, que é uma evolução, sabe? Porque o que é mais importante na nossa vida, isso, né, se tratando de existência mesmo, é de fato, né, respeitar e honrar os nossos ancestrais, pai, mãe, vô, vó, sabe? Quem veio primeiro, por um simples motivo, tá? Esse motivo é o seguinte: se não fosse a tua mãe, teu pai, hoje tu não teria vida, tu não existiria. Por esse simples motivo, essa tomada de consciência. É por isso que a gente deve ser grato e honrar pai e mãe, independente do que aconteça, independente da dificuldade, do desafio, da forma difícil, não importa. Não importa, porque foi a partir deles que a gente teve a oportunidade de estar aqui. E quem disse, né, só para finalizar aqui, Paula, que você não foi a pessoa escolhida para justamente fazer isso? Tentar Sim. fazer esse resgate na tua família, entende? Quem foi que disse que não é, né? Então continua fazendo isso, continua visitando tua mãe, continua porque ela tá aqui, porque tu é filha, e é isso mesmo, a gente tem que fazer assim, né? Então só para fechar aqui, eu precisava fazer esse comentário. E a Amém. É questão do sobre exemplo, né? A questão do exemplo, porque eu acho muito fácil a gente delegar para os outros a nossa responsabilidade. Então, assim, fulano fez comigo, Beltrano fez comigo, tá. E o que você fez? Você ressignificou isso que veio até você e assumiu a responsabilidade da sua vida e vai fazer diferente de agora para frente? Ou você vai se colocar na posição de vítima para sempre? É isso Até aí. quando você é vítima de tudo que fizeram com você e não tem responsabilidade com isso? É o Uhum. momento de tudo bem, fizeram. A Bíblia nos ensina a perdoar, independente da circunstância. O perdão, ele libera a gente. O perdão Uhum. não é sobre o outro, o perdão é sobre você. isso. Você solta as suas amarras e as suas algemas e vai viver a sua vida. A partir daí, você ressignifica tudo que foi feito e, se for o caso, faz diferente. Só que a melhor forma de fazer diferente é dando exemplo. Não adianta eu falar X, Y, Z e reproduzir exatamente igual que fizeram comigo. Então, hoje, o meu maior desafio é olhar para a minha família, não como um espelho, e reproduzir o que foi feito até aqui, mas quebrar as maldições, as amarras, as hereditariedades, né, que a gente sabe que vem, as maldições que vêm, e andar de agora para frente em novidade de vida. Né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é estar presente, por incrível que pareça, né? Não é se distanciando, é estar presente e mostrando a mudança na minha vida para gerar mudança na vida deles. É isso Amém. aí. Perfeito. É isso aí. Só para fechar então, né? Trazendo do alto para a consciência, né? Eu acho que esse exercício ele é muito importante. A gente reflete sobre a palavra, tira os ensinamentos, mas ok, como eu aplico isso na minha vida? Então, com metodologia, né? Eu posso colocar o seguinte: quando a gente se vitimiza, a gente está no nível mais superficial da nossa existência, tá? Que é o nível de ser refém do meio. Ah, meu Deus, ninguém me ama. Ah, meu Deus, fizeram isso comigo. Ah, meu Deus. Entende? Então, é justamente isso. Então, como que a gente evolui? Primeiro, assumindo a responsabilidade daquele sentimento, né, de que isso está com a gente. Então, cabe a mim fazer um movimento para aprender com aquilo e ir para o próximo nível,
tá? E acima de tudo, aplicar de fato o que já foi nos ensinado há milênios e que já foi ensinado com exemplo. Não é palavra boba dita, sabe? É exemplo prático. Então, e não é fácil, é difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui nesse planeta, né, para evoluir, né? Se fosse fácil assim, meu Deus, não precisaria passar os perrengues que a gente passa, né? Mas é justamente por isso mesmo, é pra gente encarar e ir pra cima, sabe? Então, muito legal. Muito bom. E é o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe. Por mais que eles sejam difíceis, para que a gente tenha longos dias, ver como é, né? Para que a gente tenha longos dias na Terra e vivemos bem. Então, é uma ótima iniciativa, Paula, é isso mesmo. E a missão é sua, de trazer a sua família para junto, de trazer essa paz, essa união. E é sobre isso, é muito importante isso. E reforça a palavra da Rose, né? Com verdade, Com verdade, acreditando, sabe? acreditando, É com esse o ponto. amor. Acredita, verbaliza e aí age. Sempre assim, né? Eu acho que esse tripé aí eu adorei, Rose. E outra coisa, tá? Não vai ser, ninguém disse que vai ser fácil, não, tá? Porque a palavra também diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é viver o processo. Viver o processo é o bom ânimo, tá? É você viver o processo acreditando, falando, amando, perdoando. Fácil não é, mas você consegue. Eu creio, eu falo e assim esperar. Crer com o coração, confessar com a boca e fé. E vai ser, vai acontecer. É muito importante. Mas primeiro, como é importante quando a gente entende isso dentro de nós. Depois que a gente entende isso, a gente entende o gigante que a gente é. A gente é mais gigante do que imagina, minha gente. Tudo está aqui, ó, na renovação da mente. Eu posso, eu consigo, eu acredito, eu vou até o fim. Isso aí. Isso aí, minha gigante, isso aí. Fala, Carlos e Diogão. Vocês estão tão calados. É? A gente só poder. Eu aprendi a temperar a minha idade, né? Minha mãe falava muito. Você tem duas? Você tem duas? Por que que você fala tanto? Não, mas falar, não tem muito o que falar mesmo. É só levar uma análise profunda, né? De crer, passa por crer, primeira coisa, né? E falar, né? E realmente ter a fé que isso vai acontecer. Realmente é um aprendizado muito, muito importante. Muito, muito bom começar a segunda-feira com essas palavras. Se eu tiver que falar alguma coisa agora, eu simplesmente falaria obrigado. Obrigado mesmo. Legal. Que bom. Maravilha, né? É muito bom esse momento. Muito bom. E já que Diogo ainda não falou, eu também quero parabenizar, Rodrigo, você. Esses dias eu tive uns momentos bem corridos, mas eu sempre estou indo lá, ó, dando uma olhadinha, curtindo, uma mensagenzinha, mas eu estou acompanhando tudo. Quando eu paro à noite, antes de dormir, eu dou uma repaginada, olho tudinho e vejo o crescimento de tudo, e estou muito feliz com esse evento que vai acontecer agora e com tudo. Continue acreditando, continue firme no propósito, porque você tem uma missão. Quando você acredita e você continua nesse propósito e você vai e persiste, tem milhares de pessoas, eu vou falar milhares porque a gente tem que ser da fé, a gente tem que falar no mais, nunca no diminutivo, porque Deus não ensinou isso a gente. Deus ensinou a gente a sempre avante, sempre mais, porque tudo que Ele faz na nossa vida é transbordante para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. E milhares de pessoas, Rodrigo. Sim. Você tem essa missão de mudar os que querem, e são muitos que
que só precisa vamos falar da palavra um empurrãozinho, uma palavra, um chamar a atenção. Eu fiquei muito emocionada com aquele relato da promotora. Mexeu muito comigo, porque eu já passei por isso. Mas eu vi que a gente tem uma voz, e essa sua missão é linda, uma voz. Porque hoje a gente ainda é tratado com muita discriminação e como invisível, como se o promotor que está ali abordando, não faz nada. E muitos não sabem. E eu costumo sempre falar para algumas pessoas, e eu vivi isso um dia desse, na forma do olhar, na pergunta e no falar. Sim, mas o que você faz? Eu respondi, eu faço as coisas acontecer no piso de loja. É isso aí. Eu faço as coisas acontecer no piso de loja. É isso aí. Eu sou aquela que faz as coisas acontecer. Eu sou aquela que, com relacionamentos, consegue coisas. E, às vezes, o dinheiro nem precisa entrar para pagar. Porque o relacionamento. É isso. É isso aí. É isso E aí. aí, aquilo me emocionou muito. Então, eu sempre agradeço e nunca vou deixar de agradecer. Obrigada. Eu sei que detrás dos bastidores a sua luta não é fácil. Mas saiba que aqui tem um povo orando de verdade, junto com você. Cada viagem que você vai, tem um povo apresentando. Tem um povo falando, olha Deus, olha ele. Deus, olha, protege ele. Olha Deus, olha ele. Deus, bichinho de Deus, ele já está, né? Mas como ele é longânimo, ele vai trazendo aquela graça, vai te protegendo e a gente está aqui junto com você. Legal. Orando, Senhor, renovar as suas forças. Porque eu sei que dá um trabalhão. Eu sei que não é fácil. A gente que está aqui detrás dos bastidores, eu sou líder de departamento, a gente lida com muita gente, o Diogo também tem as responsabilidades dele lá na igreja, a gente sabe que não é fácil. Então, a gente se vê em você, entendeu? Então, que Deus continue te abençoando, que você continue com essa missão maravilhosa, porque o mais, pode deixar que o mais ele fará, como ele já está fazendo. Eu creio, eu falo, e assim será. Exatamente, exatamente. Rose, obrigado, tá? Eu acho que assim, né, não vou ser... eu aceito essas palavras, tá? Para mim é muito importante isso, esse apoio, essa força. Realmente a gente tem que ser resiliente, né? Mas quem sou eu se eu não aplicar aquilo que eu prego, sabe? Então eu tento de fato seguir em frente, mesmo que muitas vezes a gente vá fazer uma intervenção, uma interação com o povo e aquela ideia não deu muito certo naquele momento, não conseguimos, né, tocar o coração das pessoas por algum motivo, e eu tento seguir, tá? Mas uma coisa importante destacar aqui, eu acho que tu bem falou, é uma missão grande, é algo importante, tem muita gente realmente precisando disso, e eu acho que postagens como aquelas ali que eu coloquei, que são um pouco mais polêmicas e que tocam em assuntos mais sensíveis, é um termômetro, tá? Para a gente conseguir compreender a realidade. Independentemente de muitas pessoas se vitimizarem, porque isso acontece também. A gente sabe disso, né? Que falaram isso, que falaram alto comigo, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Talvez aquela pessoa ela precisa entrar no gigante do PDV para compreender que o que o outro fala, né? Não tem assim, não pode ter tanta força assim perante as nossas emoções, né? Então a gente escolhe se faz, se tem ou não tem impacto, sabe? Só que aquela pessoa naquele momento que ela está reclamando, ela não tem essa consciência. Então o que a gente deve fazer enquanto líder? Na minha opinião, a gente deve acolher. A gente acolhe para daí passar um conhecimento, para que a partir daquele conhecimento, depois de acolher, a pessoa de fato ela vai compreender. E aí é que vira a chave, sabe? Só que eu não conseguiria seguir esse projeto na magnitude que tu bem colocou, Rose, se vocês não estivessem comigo. Isso é fato. E um exemplo disso é esse encontro.
que muitas vezes eu não consigo estar. E vocês tocam. Olha isso, cara. Para que exemplo maior do que esse? E a gente está falando isso aqui, nesse contexto, né, de um grupo pequeno, mas é igualzinho se tivesse milhares de pessoas aqui, é igual, a mesma coisa. Vocês hoje são reflexo também do projeto. E isso que me dá o gás para seguir em frente, sabe? Porque eu já sei que é certo o que a gente está fazendo. Eu já sei. E eu acho que eu tenho a humildade necessária para compreender que, cara, eu sou um facilitador, sabe? Eu não sou o dono do projeto, mas já era, isso já foi. Eu facilito, eu movimento, eu tenho ali algumas habilidades de conseguir trazer as pessoas, engajar as pessoas. Eu uso tecnologia um pouco para a mensagem chegar mais à frente, mas é a gente, sabe? Então, eu vejo vocês como embaixadores do projeto, e isso é importante. Eu vou falar sobre isso no dia 26, tá? Então já fica aí um spoiler, beleza? E eu vou deixar agora aqui a palavra para o nosso amigo Diogão aqui, então, né? Não sei se Rose quer comentar mais alguma coisa, mas já falei demais hoje. Não, mas foi ótimo. A gente fica tão feliz quando você consegue participar com a gente. Isso é muito importante. Saiba disso. Mas também a gente fica aqui orando por você quando a gente sabe que você não está viajando, tá, enfim. Mas é assim, só gratidão, Diogo, Rodrigo, só gratidão por tudo. Que dia maravilhoso foi aquele que o Elton nos apresentou você. Sabe, pessoas são usadas por Deus para fazer conexões aqui na Terra. E é sobre isso. Essa conexão não é só uma conexão porque você é uma voz, não. Essa conexão que a gente tem aqui é maior ainda, porque a gente tem uma conexão divina. E isso é família. E família é projeto de Deus. Esse é o sentimento que eu tenho. Eu sou intensa mesmo. Quando eu gosto mesmo. Eu trago para junto. Eu sei a consciência disso. E a gente que lê a palavra, a gente sabe quanto é importante, quanto relacionamentos importam, quanto uma conexão é importante. Através de uma conexão, a gente pode levar uma palavra de vida para uma pessoa que está tentando contra a vida. Então, a gente tem que ter esse pensamento mesmo. E eu sou muito grata. Eu lembrei muito do dia que eu cheguei em um certo lugar. E eu, assim, particularmente, eu gosto de me ajeitar. E nesse lugar foi falado que ia um promotor especialista em produtos. E quando eu cheguei lá, arrumada, o olhar e a pergunta foi terrível. Mas eu estava lá e eu pensei, como é que meu gigante se comportaria ou responderia? E foi fração assim, de segundos. Eu respirei e respondi e continuei o meu trabalho. Você causa isso na gente. Você nos ensina esse seu jeito simples, com essa sua humildade. E aceite, é um elogio de paz. Não é um elogio é um elogio de paz. Agradeço, Rose. Agradeço. Eu nem estava falando isso com a mamãe ontem. Você estava falando isso com a mamãe ontem. Eu falando isso com a mamãe ontem. Eu falei, mãe, eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de ir, e eu fui ver gente, assim, né? Forma de dizer. Eu fui ver gente grande. Falei com a minha mãe. Minha mãe aqui, ela participa da delegacia dos direitos dos idosos. Então, ela está acostumada a transitar no meio de políticos, né? Por isso que eu falo que mamãe é difícil, gente. Mamãe é testa de ferro, vocês não têm noção. Ela era. Mamãe está acostumada a lidar com político. Então, assim, não abaixa a cabeça para ninguém, não. Eu tenho muito que aprender e muito que desaprender também, né? Porque tem coisa que Deus precisa trabalhar aqui e limpar. E eu falei, mãe, eu fiquei impressionada de ver as pessoas, a gente grande não é soberba, não é arrogante, não precisa mostrar que tem, não precisa mostrar que não fica dando carteirada. A humildade que eles apresentam, a forma como eles se portam. Eu falei até da roupa com a mamãe.
Falei, mãe, tem que ver até a roupa deles. O calçado é tudo diferente. Eu voltei para casa com uma bolsa cheia de roupa. Mamãe falou, é mesmo? Eles são assim? Então toma aqui. Agora eu vou aprender também, né? Porque eu não estava falando de Esther dia desse, gente. A gente precisa aprender a entrar e a gente precisa aprender a sair, sim. Nós somos referência em tudo, nós somos observados em tudo. Então aprenda a ser referência em tudo. Né? Eu sou apaixonada na Rose, assim. Toda vez que eu vejo foto da Rose, eu fico olhando e falo, gente, eu vou fazer igual. Não, olha o porte, olha a elegância. Não, eu vou fazer, o quê? 6 horas da manhã eu já tô de brincão aí, ó. Não, vai ser. Tem que ser. Nós somos filhos do rei, não é? Filho do rei não anda de qualquer jeito por aí, não. É isso. Filho do rei anda muito bem apresentado, sem arrogância, sem soberba. O que nos veste é a graça e o favor de Deus. Isso aí. Obrigado, Paulo. Então, Rodrigo, aceite tudo isso, porque é bom também ouvir, porque isso dá um gás para a gente caminhar mais uma milha. Sim. Então, é sobre isso. Gratidão. Muito bem, muito bem. Vamos então dar seguimento aqui, né? Já é 7h20. E eu preciso, Rodrigo, eu preciso sair agora. Tá bom, meu irmão. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Até lá. Valeu. Até mais. Bom, então vamos seguir adiante aqui, né? Eu acho que trazer aí as intenções para o Diogo, pode ser? Já vou logo colocar a minha intenção então da semana. Principalmente aí a gente está, vocês já sabem, né? A gente vai ter esse nosso encontro aqui de roda de liderança. Vai ser a última edição do ano, vai ser a edição num local diferente, né? Com muito mais gente, um ambiente de inovação, um local bem diferente, né? Do que a gente, não que aqui, né? Onde eu tô, que é a ATM, não seja maravilhoso também, óbvio que é, mas lá é um local, um auditório, né? Então a gente vai ter 140 poltronas e a gente já tem aí 170 inscritos. Então já dá para ter uma noção do que vai ser esse dia, tá? Então quero trazer aqui boas energias e acima de tudo que quem esteja lá realmente esteja lá compreendendo o que é esse projeto, que eu consiga comunicar isso, né? Não só eu, mas que todos os palestrantes, os painelistas tenham essa sabedoria e essa luz divina, né? De passarem o conhecimento deles adiante, sabendo que a gente tem algo que transcende o financeiro, que o financeiro é importante, faz parte, mas que acima de tudo a gente vai estar falando sobre seres humanos, sobre pessoas, sobre amor, sobre humildade, né? Que a gente tenha essa consciência e que as pessoas percebam isso, é o que eu peço. Que eu consiga, de algum modo, através desse evento, compartilhar isso que parece até meio romântico, né? Mas é o que verdadeiramente eu acredito no fundo do meu coração, que é um chamado, é uma missão e que isso se concretize mais uma vez, seja mais uma semeadura nesse grande evento que a gente vai fazer agora, dia 26. Então, é isso. E eu pego junto. Meu pedido de oração é o mesmo, pelo evento que vai ter agora, dia 26. Estamos juntos, a gente é amiga, a gente tem que pegar junto. É a mesma oração, que é ligado na terra, é ligado no céu. Então, estamos juntos. Isso aí, beleza. Paula, meu amigo está tão calado, meu amigo Diogo intenção. Hoje eu só vou agradecer. Passei no estreito essa semana, fui parar no hospital, tomei injeção, tive febre. Glória, aleluia, que semana abençoada. Fui tirada de dentro da loja pela minha vendedora com 41 graus de febre. Ai, gente, mas Deus é bom, né? Ai, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Estamos aí de pé, finalizamos o final de semana, né, cumprindo as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, assim, passei no vale, mas a promessa é que a gente vai passar e vai continuar, eu aí, ó. Isso aí. Glória a Deus, né? Então, hoje eu só vim agradecer, né? Deus abençoe essa semana, vai ser uma semana bem corrida, eu só vou trabalhar em rota de viagem.
Amanhã eu tô vendo o Diogo ao vivo e a cores. Mas, Amanhã tem reunião no Rio. Vai ter reunião. Dois gigantões já vão para o Rio amanhã. Então, é, assim, agradecer a Deus, né? Pedir para Deus nos continuar nos dando força, nos sustentando, abençoando, dando sabedoria, discernimento, para a gente saber lidar com as adversidades da vida. Sabemos que não é fácil, né? A Bíblia já nos diz que no mundo teríamos aflições, mas vamos fazer bom uso do bom ânimo, né? Que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém? Beleza. Obrigado, Paula. Bom, Diogão, tu me dá 2 minutos aqui, 2 minutinhos e pouco, para a gente colocar uma canção aqui, aí depois tu engata a Até tua mais, meu oração, pode irmão. ser? Até mais. Você tem passe livre aí. Não, Fica à vontade, meu irmão. Fica à então vamos fazer o vontade. seguinte, né? Entre nós aqui, vamos fazer um exercício nosso aqui de fechar os nossos olhos e deixar a gente ouvir, né? Com presença essa canção aqui, essa música que eu vou colocar, e que a gente carregue para a semana aquilo que a gente precisa carregar de bom, beleza? Então esse é o exercício que eu quero fazer com vocês aqui antes do Diogo encerrar o nosso encontro de hoje. Deixa eu colocar aqui. eu tô com saudades dessas músicas. Eu não trouxe meu violão, mas está valendo. Estão ouvindo aí? Sim, Sim, Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Saber cuidar. Eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque é isso, Pai. É o Senhor que cuida de todas as coisas, é o Senhor que cuida das nossas vidas, é o Senhor que nos direciona, Pai. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que é o nosso pão de cada dia, Pai. O nosso alimento diário e assim que seja para essa semana também, Pai, a última semana do mês, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pelo que a Paula colocou. Obrigado por Senhor ter guardado ela, a saúde dela. Obrigado, Senhor, porque tua filha passou por um momento delicado, mas assim como ela relatou e creu e confiou, o Senhor se fez presente em cada momento nesse processo que ela passou, Pai. E por isso a tua filha está agradecendo, Pai. E que ela não venha desistir do que ela tem proposto, colocado diante de ti, o resgate da família dela, o resgate do amor da família dela, da união, da unidade. O Senhor ama isso, Pai. E dá as estratégias corretas, o direcionamento correto, e que a tua filha possa entender que até nesse processo, Pai, às vezes possa ocorrer as tristezas, os desânimos, Pai, querer abater a tua filha. Mas que ela possa lembrar cada dia, Pai, que é o Senhor que sustenta ela e tudo que se há um propósito, Pai. Vai ter, Senhor, às vezes as pedras no meio do caminho, Pai. Mas que ela, com sabedoria e interesse, ela venha entender, Senhor. Confiar em Ti, a passar por cima dessas pedras, Pai. Porque no final dessa caminhada o resultado é maravilhoso, Pai. Que ela venha continuar confiando e crendo. Guarda a filha dela, guarda os afazeres dela. Senhor, guarda, Deus, a vida da mãezinha dela com todo carinho e cuidado, Pai. Senhor, toma a vida da Rose também em tuas mãos, o que ela colocou de intenção, Pai, sobre esse projeto, esse evento que vai ter essa semana, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas, Pai, fazer a tua vontade acontecer, Pai, naquele lugar. Assim, Pai, eu quero poder ter a liberdade, Pai, de estender minha oração também pela vida da tua filha Rose. Que o Senhor possa capacitar cada vez mais a tua filha. Obrigado por ela trazer algo tão grandioso, um conhecimento do alto, Pai, para nossas vidas, um compartilhamento direcionado, intencional, para que nós possamos cada vez mais praticar a nossa fé, Pai, e continuar caminhando, crendo, Pai. E o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso e bondoso na vida da Tua filha e tem sido, e que ela venha confiar e acreditar que todas as coisas vão acontecer conforme o Teu querer e a Tua vontade. E cada passo que ela der, Pai, ela possa ter passos de firmeza, Pai. Que ela não venha ter dúvidas, que ela não venha ter, Pai, qualquer outro desânimo, Pai, que venha tentar induzir ela, Pai, a uma zona o qual ela venha ter medo, um lugar o qual ela venha temer, Pai. Que ela não venha temer porque ela tem um Pai amoroso, um Pai grandioso que sustenta todas as coisas, Pai. Que a tua filha venha cada vez mais, Pai. Não só colocar um passo de fé, mas sim colocar as mãos também crendo, Pai. Que é o Senhor que vai fazer o impossível acontecer, Pai. Toma o coração dela, o intento do coração dela, Pai. As petições dela, Pai. Família dela, em nome de Jesus, Senhor. Assim também, Pai, quero te pedir pela vida do Rodrigo, o teu filho, e por que não o teu servo, Pai. Teu filho tem algo grandioso a ser feito essa semana, não que isso seja especial, porque ele já faz todos os dias algo grandioso, Pai. Mas toma frente, Pai, desse encontro qual vai ter, Pai. Toma aquele lugar nas tuas mãos, toma cada palestrante que vai estar ali naquele lugar, Pai. Cada pessoa que vai estar levando algo, Pai, para estar compartilhando, que é algo que vai mudar vidas, que vai fazer vidas crescerem, aprenderem. Já seja com o teu filho naquele lugar, Pai. Que o teu filho, quando chegar naquele lugar, ele possa, sem medo nenhum, nem vergonha, Pai, levantar as mãos e declarar o teu nome sobre aquele lugar, Pai.
e que a tua vontade seja feita naquele lugar. Teu filho possa levantar as mãos, Pai, assim como a palavra hoje, exercer a fé, Pai, sobre aquele lugar, Pai, que venha de cada pessoa, Pai, tanto palestrante, quanto as pessoas que vão estar ali servindo ao lado do teu filho, porque ele vai estar ali servindo, quantos convidados, Pai, quando entrarem naquele lugar, vai sentir algo diferente da tua parte, Pai. Uma paz, um carinho, um cuidado, um zelo, e que cada pessoa que for servir naquele lugar, Pai, até em algo simples, de servir um copo de água, de um cafezinho, Pai, elas possam viver naquele lugar, simplicidade naquele lugar. Que o teu filho traz isso também. Toma o coração dele, Pai. Que ele venha sempre entregar essas coisas para ti, porque é para o teu nome, Pai. É para glorificar o teu nome, Pai. Sabemos que tem um âmbito profissional, mas, Pai, uma coisa que eu aprendi e faço todos os dias, Pai. Fazer o melhor, porque é para ti, Pai. Independente se for em casa, profissional, particular. Tudo com amor e carinho, o melhor para ti. Independente do que falem, independente do que vejam, o filho vai continuar fazendo sempre com excelência, Pai. Porque, mesmo de longe, Pai, eu tenho acompanhado e tenho visto, Pai, os frutos que o teu filho tem colhido. E quero te pedir, Pai, que ele venha continuar colhendo cada vez mais, mas sem interesse nenhum, porque eu sei que o coração do teu filho não tem isso. Ele faz com amor, com leveza, mas é algo que aprendemos na nossa vida, Pai. Aquilo que plantamos, nós colhemos, e o teu filho tem colhido coisas maravilhosas, Pai. Que a cada vez mais ele possa ver a tua mão poderosa sobre a vida dele. E cada sonho e projeto, Pai, ele não vem esquecer, Pai, de colocar diante de ti, Pai. E até mesmo aqueles que ele pode ter esquecido, Pai. O Senhor lembre ele para ele declarar, colocar diante de ti, Pai. E tudo a intenção do coração do teu filho vem estar linkado contigo, Pai. E assim como diz a sigla PDV, Pai, é um projeto de um Deus vitorioso, Pai. Essa sigla não é à toa, Pai. Ela tem um propósito, Pai. E o teu filho tem um propósito, Pai. Que ele não venha temer preocupação nenhuma, Pai. Que ele não venha temer com anseio nenhum, Pai. Amém. Todas as vezes que teu filho deitar, Pai, para descansar no leito dele, Pai, que ele venha ter essa paz que excede todo o entendimento sobre a vida dele, Pai. Senhor, eu quero poder tomar a liberdade como amigo e irmão, Pai, de estender essa oração. Guarda a filha do teu filho Rodrigo. Cobre a tua filhinha como a menina dos teus olhos. Cobre ela nos estudos, no caminhar, com as amizades, Pai, no crescimento dela. Guarda o coração da tua filha, Pai, e que ela possa começar a entender que há algo maior, Pai, que rege as nossas vidas, Pai, que é o Senhor, Pai. Guarda o teu filho, Pai. Guarda a casa dele, Pai. Que venha a ser todos os dias um lugar chamado casa de bênção, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus grandes feitos no nosso meio, Pai. Toma a vida do nosso irmão Carlos, Pai, que teve que sair mais cedo. Pai, não tem como que quando nós criamos um elo de amizade, Pai, nós percebemos, Pai, algo nos nossos irmãos quando nós temos a intimidade, Pai, e a amizade próxima. E eu falo isso não por expor, mas eu percebi que o teu filho não estava muito legal, Pai. Toda ansiedade, Pai, preocupação, toma o coração do teu filho. Dá força para o teu filho, Senhor. E a oração que ele pediu sobre o João Vitor, que está no leito do hospital, Senhor, seja com teu filho lá naquele lugar, Pai. Toma o João Vitor nas tuas mãos. Pela tua palavra, Pai, eu creio que teu filho vai ser curado, Pai. Porque, como foi dito hoje, é pela fé, Pai. E nós cremos nessa fé que nos sustenta todos os dias, que teu filho venha levantar daquele leito, ser curado. É no poder do teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais um encontro. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém. Bom dia. Obrigado, Diogo. Obrigado, Rose, Paulinha. Gente, vamos pra Vamos nessa. cima. Um abraço. Bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.